Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Diálogos da Gerovida. Nesse 13º episódio, eu estou aqui com a minha querida Lisiane. Eu vou apresentar a Lisiane para vocês e, como sempre, vamos direto ao assunto. A Lisiane é estudante de Budismo e Evolução da Espiritualidade, praticante de HQI, homeostase quântica informacional, administradora, pós-graduada em Planejamento e Marketing, MBA em Gestão de Negócios, certificada em Inovação e Empreendedorismo, Marketing Digital e Vendas. Lisiane, seja muito bem-vinda ao nosso programa, ao nosso 13º episódio, e vamos direto ao assunto. O nosso tema de hoje, então, é como construir uma relação com mais harmonia na família. E para falar um pouquinho sobre família, contextualiza para nós um pouco assim, como que é a sua família? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Tá ótimo, muito obrigada, em primeiro lugar, pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui compartilhando um pouco da minha jornada. Eu sou Lisiane Michele de Oliveira, filha de Cleide Aparecida de Oliveira e de Oswaldo Domingos de Oliveira. Meus pais muito queridos, moram em São José do Rio Preto, um pouco distante, né, da gente, que eu estou morando em Atibaia atualmente. E venho de uma família, nós somos em 5 filhos, né, tenho mais 4 irmãos, e é uma alegria ter uma família grande. Então acho que devido a essa harmonia que veio dos meus pais, né, tanto da relação da minha mãe com os irmãos e dos meus pais com os irmãos, eu acho que eu senti toda essa união, vamos dizer assim, e sempre quis ter família grande. Eu sempre quis ter 4 filhos. Eu sempre falo para as pessoas que 3 estão vivos, né, graças a Deus, mas assim, realizei ter 4 gestações, mas enfim, eu não posso deixar de falar também, porque fez parte da minha história, né? Uhum. Então, eu tenho hoje a Luana, de 13 anos, a minha filha mais velha, a Letícia, de 11 anos, e o Pedro, de 6 anos. E sou casada com o Cleiton há 19 anos. Nós estamos nessa união. 19 anos de casamento, mas há quanto tempo vocês estão juntos? Total 5 anos de namoro, né? Então já são 24 anos juntos aí nesse caminhar. Legal. Tá, então, para começar, é assim, o nosso último diálogo da Gerovida, o 12º, que foi com a Tainá, nós falamos muito sobre tecnologia. E eu sempre que penso nessa questão da família, vejo muito essa questão da tecnologia como um tema muito complexo quando nós vamos para a família, principalmente quando pensamos em uso de celular, de tablet para as crianças. É um tema complexo, né? Eu escuto muitos pais com dificuldade de lidar com isso. Então, conta para nós um pouquinho assim, como que vocês lidam no dia a dia com o uso das tecnologias pelos seus filhos, né? Conta um pouquinho para nós. Então, esse tema realmente é um desafio, né? Acredito que não só para minha família, mas para muitas famílias aí, como você bem colocou, Wanda. Então, assim, lá em casa, o que a gente faz? Nós temos iPad para as crianças, e a princípio foi uma decisão, a aquisição, devido a trabalhos escolares, uma vez que a escola tem uma plataforma online com vídeos, atividades, então não era obrigatório comprar, mas nós conversamos e foi uma decisão que poderia potencializar os estudos. Deixa eu só te interromper, Lisiane. Pois não. 3 até para o de 6 anos? Sim. Tá. Também. E aí, eles usam o iPad não só para... É claro que não só para os estudos, né, vamos dizer assim, mas para jogos, né? E aí, como que administramos, né, exatamente? Então, vem a parte aí toda a questão da sociedade problemática, o meio termo, o equilíbrio, porque hoje a gente não pode deixar as crianças fora desse ambiente tecnológico, mas saber integrá-los e saber como induzir ou direcionar de uma forma positiva. Então, orientamos a jogos educativos, né? Por exemplo, o Pedro tem quebra-cabeça, né? Tem jogo de memória, tem forca, tem matemática. Então, são aplicativos que contribuem, né, para essa evolução da educação. E aí a gente coloca tempo também, porque a minha mais velha gosta de assistir série, gosta de jogar,
né? Nem tanto jogar a de 13, mas está na fase mais de séries. Uhum. A de 11 anos está na fase de jogos, então ela começa a ter os jogos, e a gente tem, como todos têm o mesmo sistema, né, que é a Apple, então a gente consegue colocar esse time para todos, né, o tempo de uso no dia, e sempre dialogando, e sempre conversando. E com relação ao celular, a minha filha, uma mais velha, de 13 anos, ela foi ter o primeiro celular dela no mês que ela fez 12 anos. Não foi um presente de aniversário exatamente, mas foi uma necessidade. É estranho, assim, hoje não é estranho, mas pra gente, né, assim, crianças da idade do Pedro com celular, crianças de 6, 7 anos com celular, então lá era normal. Então, a minha filha de 12 anos era a única que não tinha celular. E aí, assim, eles começavam a se comunicar, ela participava, eu falo participava porque o ano passado não aconteceu nada disso, né, de jogos escolares, ela fazia esportes pela escola, um time da escola. Então, tinha treinamento extra. Então, esse motivo de treinamento em equipe, que eles combinavam os jogos, onde ia ser, campeonato, e eu não sabia, não tinha informação. Aí a Luana, mãe, hoje tem jogo. Hoje? Como assim, Luana? E aí eles se comunicavam pelo WhatsApp. E aí a minha filha de 11 anos, ela foi ter agora também, porque a gente fez uma transição de vida de outra cidade, a gente mudou de cidade. Então, ela se sentiu um pouco distante das amigas. Então, a gente viu que a minha mais velha tinha contato com as amigas e ela não. Então, a gente deu agora com 11 anos, mas ela também era a única que não tinha o celular. Não que eu era contra isso, não exatamente, mas enquanto a gente puder prolongar essa fase sem o celular, porque o celular ele dá acesso ao mundo, né? O iPad, não que ele não dê, mas ele não tinha acesso de dados fora de casa, ele era Wi-Fi, né? Então ele não tinha WhatsApp, por exemplo, né? Mas enfim, ainda assim a gente orienta também o uso da tecnologia para pesquisa. Por exemplo, agora a gente está numa fase de transição que a gente está numa casa. Então a gente vai ter um cachorro. Então, com essa questão eu falo para eles. Mas como que é os cuidados do cachorro? Porque o cachorro ainda vai chegar, é uma surpresa para eles. Mas eu estou pedindo para eles pesquisarem. Então, eles usam o teu Pedro, preciso ver que bonitinho. Ele pesquisa e escreve. E as minhas filhas, elas pesquisam, copiam e mandam no WhatsApp. Aí ele fica todo revoltado. Mãe, só eu tenho que escrever? Está aprendendo, né? Sim, sim. Então, o uso da tecnologia, ele é bastante orientado para aprendizado, para pesquisa, para contato com os amigos. Mas de 11 anos eu falei, não entra em grupo, né? Não quero você em grupo. Então, e a gente tem a senha, né? Então, todos os cuidados que é importante pai e mãe ter esse olhar atento, porque é um acesso ao mundo que a gente não imagina, né? Nem sei te falar aqui, mas é difícil. E aí, assim, você falou que é com muito diálogo. E é sempre diálogo, assim, porque eu vejo famílias, assim, eu vejo discussões, brigas, desentendimentos, e assim, os momentos, assim, são mais tranquilos ou tiveram esses momentos mais difíceis, que tiveram que respirar profundamente para continuar o diálogo, para não brigar? Como que foi um pouco isso? Não, existe, né, essas brigas, esses desacordos, né? Mãe, agora não dá, e tá no iPad, tá no celular, e tá? Então, assim, a gente conversa muito no sentido de realmente colocar regras e limites. Mas ainda assim, eu não posso falar para você que lá em casa a hora parou, ele sempre fica quietinho. Não, eles têm a retórica forte. Mas por quê? Mas e agora? Mas e ela? Mas e ele? Então, existe, né, toda essa comparação de irmãos. Existe essa coisa quando eu falo assim, eu coloco eles para organizar a casa comigo, né? Então, olha, a louça é de vocês. Mãe, já. Nossa, eu fico... Aí vem a respiração, vem a meditação, né? E aí eu falo, não, agora é hora, desliga agora. Então, assim, existe essa resistência, né, de não fazer outras coisas sem ser a tecnologia em si, mas para diversão, né? E ainda assim a gente respira fundo e vai, não pode desistir, né? Você não pode... É uma orientação que você tem que dar sempre. Uma coisa que eu percebi que dá certo é a gente falar assim, negociar.
Uhum. E a gente fala, olha, então em 5 minutos, principalmente com o Pedro, ele já está mais, né, entendendo, mas ele copia muitas irmãs, então não tem que ir já, e eu faço isso com os três. Olha, agora são 1 hora, a gente acabou o almoço. 2 horas, aí eu dou um tempinho para elas depois do almoço, que dá aquela preguicinha, né? Falo, 2 horas, todo mundo fazendo a atividade da casa. Então a gente já vai combinando, né? Uhum. Pedro, tem que tomar banho, 5 minutos. Aí, não que eles ficam a todo momento assim, mas quando eles estão, negociar, né? Uhum. Quando eles estão, tem que fazer alguma coisa, eu falo, olha, mais 5 minutos, tudo bem? Aí coloca aqui no celular, tá, daí desperta, olha, deu o horário, verdade. Então, combinado fica bacana. Mas quando você fala, sai do celular agora, parece que eles se sentem invadidos, ameaçados. Uhum. A sensação que eles têm de autoridade positiva, acho que fica mais pesado, né? E não que a gente também, na hora do nervoso, venha, né, certas colocações que não são as melhores, mas enfim, tudo negociado com a questão do tempo, né? Mais 5 minutos, tá bom. Mais 10 minutos, tá. 11 horas, tá bom. Né? A gente vai negociando e acho que isso tem funcionado bem. Legal. E aí você falando um pouco dessa questão da resistência, da dificuldade às vezes de lidar com isso, me faz lembrar muito da questão de como lidar com as emoções, né? Porque as crianças, os adolescentes, eles estão nesse momento de aprender a lidar com as emoções, né? Com os medos, com as raivas, com as frustrações. Como que vocês trabalham isso com seus filhos? Eu deixo eles expressarem os sentimentos. Né? Eu percebo que o Pedro, quando ele está muito nervoso, a gente tem que dar o tempo dele. Ou então a gente abaixa e conversa. O que você está sentindo? O que você quer agora? Ele é muito fechado. Então, assim, cada filho é de um jeito, mas ainda assim a gente tenta pedir para eles expressarem cada vez mais o que está sentindo. Minha filha de 11 anos, por exemplo, ela tem mais dificuldade de falar o que está sentindo. Né? E ela guarda muita coisa. Então, você tem que ir numa conversa mais lúdica, você tem que sentir mais como ela lidar com as coisas, né? Ela estava numa fase, há pouco tempo atrás, que quando você falava alguma de repreensão, ela chorava. Aí a gente conversou. Lê, não precisa chorar, tá tudo bem. A gente não tá que ela tinha medo de fazer algo muito errado, ou da forma que às vezes a gente colocava, e a gente começou a entender e a conversar. Tá tudo bem, pode chorar, mas não precisa tanto, não é uma coisa grave, não é nada, né? Vamos mudar a rota. Então a gente conversava muito com ela, para ela, qualquer coisinha ela chorava, e aí a gente foi, né, entendendo que aquilo era um pouco mais de, ela supervalorizava, às vezes uma bronca, né? Às vezes uma apreensão, ela levava como tinha feito algo muito ruim, né? Então a gente foi entendendo cada um. A Luana, eu tenho muito diálogo com ela. A Luana já é mais mocinha, né? Pré-adolescente. Então, ela já sabe entender os sentimentos dela. Mas é isso que eu sempre falo para ela. Eu converso muito com ela sobre esse poder do autoconhecimento. Né? Então, eu falo para ela entender as emoções, qualificar as emoções. Né? O que você está sentindo agora? Então, sempre que a gente está no momento em família, está tudo bem, eu falo, o que vocês estão sentindo agora? Para ancorar a felicidade, para ancorar a harmonia, para ancorar a alegria, para ela entender que isso é bom, que isso faz parte de uma vida tranquila, harmoniosa, né? Então, eu sempre peço para elas reconhecerem esses sentimentos, né? E a questão do Pedro é a mais esse ímpeto de nervosismo, esse ímpeto de querer, para, se você faz um elogio para ele, ele fica, não quero ouvir, não gosta, né? Então, ainda eu também aprendo todos os dias com eles, né? E assim, a gente dá o tempo deles, né? Consegue, pensa, né? Fica tranquilo, tá tudo bem. Eu sempre falo, tá tudo bem. E eu sempre gosto de falar dessa forma para que venha a calmaria em primeiro momento, né? E nessa parte, quando é bastante positiva, também ancora os sentimentos positivos. E aí você falando de autoconhecimento, que você falou que era muito importante, isso tem muita relação com o desenvolvimento da espiritualidade, não tem como, né? E aí, no seu ponto de vista, como conseguir desenvolver na família, né, a espiritualidade num momento tão complexo da nossa sociedade, né, que num momento tão complexo que nós estamos passando, como que pode se desenvolver a espiritualidade?
Tem vários pontos. Eu acho que a espiritualidade ela é muito ampla, tem muitas metodologias, muitas ferramentas. Então, assim, eu costumo passar para eles o que eu tenho contato. E não algo, assim, solto, e não algo, pesquisa, porque eu sempre oriento pesquisa, mas nesse tema, não. Eu gosto de colocar algumas situações, direcionamento, a minha verdade. Porque é através de mim que eles vão... o exemplo é o melhor, é a melhor educação, né? Que, assim, as nossas ações falam tão alto que a nossa voz fica mais baixa. Então, assim, o que a gente faz é mais relevante do que a gente fala, né? Eu tenho isso aqui comigo. Então, eu leio muito, né? Eu gosto de ler, é um hobby meu, então eu incentivo a leitura. E com relação à espiritualidade, a gente, antes de dormir, a gente faz a nossa oração, tem o momento da gratidão. Aí, às vezes, eles não reconhecem o que é gratidão. Aí eu comento, o que aconteceu algo bem legal hoje no seu dia? O que você mais gostou? Qual foi o momento que você deu um sorriso no seu dia? Então, eu consigo... A gente tem com criança, é importante a gente identificar no dia a dia o que é cada ação, né? Então, a gente fala frases positivas também. Eu coloco frases positivas, né, afirmativas, né, antes de dormir. Então, a gente já tem 6 frases que a gente fala antes de dormir. E aí a gente fala, eu amo você, né? Essa questão de eu te amo, pra gente é algo que flui, a gente se abraça, né? A gente fala isso, né? Na hora do almoço, nas refeições, né? Quando a gente tem feito mais em família, nesse momento de pandemia, a gente tem um momento de oração e a gente pede para o próximo também, para outras famílias. Então, assim, a cada momento é importante a gente colocar esse tema da espiritualidade, mas de uma forma do nosso dia a dia, porque nada mais é que as nossas emoções, nossos sentimentos, nossas ações, né? Quando eu falo para eles, olha com amor. Aí, às vezes, que nem agora minha filha estava vindo para cá, mãe, mas a recreação, não sei se eu vou querer, parece que é chato. Aí eu falo, o seu olhar que está entendendo isso, mas tenta olhar de uma forma diferente, tenta olhar o lado bom, olha para as coisas positivas. Então, eu gosto de colocar para eles o quê? Que você reconhece o que você tem aqui dentro, né? Então, olha com amor, olha com empatia. Então, o que é empatia? Você gostaria de receber isso? Você gostaria de ouvir isso? Você gostaria que fizesse isso com você? Então, assim, eu e a Luana, a gente tem uma conversa sobre isso muito mais aberta, muito mais clara. Então, eu falo com ela sobre essa fase da pré-adolescência, né, para ela sentir a intuição. Ela teve a oportunidade de fazer um curso de barras de Axis, que a minha irmã é formada, trabalha com isso, e poderia levar o menor de 18 anos, e ela foi convidada. E foi uma bênção isso, porque hoje a Luana consegue entender o poder da inteligência do corpo. E ela, às vezes, tem pessoas que podem estar nos ouvindo e não saber exatamente como funciona isso, mas eu indico para fazer essa busca, porque eu não ministro medicação para ela nessa fase, né? Então, é uma coisa assim, bem dessa força mesmo. Legal. E é expressa em vários momentos da vida, eu diria, em vários momentos do dia a dia. Muito legal. Trazer um pouco essa questão realmente da espiritualidade para o dia a dia, né? Não ficar algo distante, né? Sabemos, né, o quanto é importante para o desenvolvimento, para o crescimento, para o amadurecimento das crianças e adolescentes, a criatividade, o desenvolvimento da criatividade, né? Quanto mais criativos somos, melhor saberemos lidar com as intempéries do dia a dia. Então, conta um pouquinho, fala um pouquinho quais são as atividades que vocês desenvolvem para o desenvolvimento da criatividade? Desenvolvem para o desenvolvimento da criatividade. Exato, a criatividade ela é um tema extremamente importante em família, né? Tanto assim, quando você tira as telas da frente, né? Porque às vezes você fala, sai do celular, vai para o tablet, sai do tablet, liga a TV. Gente, não é isso que eu estou pedindo, né? Então você tem que usar a criatividade. E muitas vezes eles falam, o que eu vou fazer agora? Então, tem que pensar. Então, vamos ver o que tem, quais são as possibilidades, né? Como seria? Então, eu acho importante também colocar com perguntas, né? Porque as perguntas é um meio, né? É uma ferramenta de você
buscar as emoções, buscar o querer, buscar os desejos da criança. Então, numa situação dessa, o que você gostaria de fazer agora? Né? Como que você imagina que poderia ser a gente brincando, né? Vamos pensar, vamos buscar. Eu também não sei, então eu não dou resposta para eles, né? O que eu posso fazer? Eu falei, vamos pensar juntos, né? Então, para extrair e diversificar e ampliar esse leque, e aí vem à tona a criatividade, né? Que aí a gente tem algumas ações, né? Então, isso foi ideia até do Cleiton, ele comentou, teve uma situação de ele estava de férias, a gente no apartamento, e agora, né? Então a gente vai fazer, e também assim, com 3, né? Eu quero jogar baralho. Não, eu quero jogar Uno. Não, eu quero pular corda. Então, o que ele vai fazer agora, né? O primeiro qual? Um prefere o outro, um começa a chorar. Então, assim, para organizar tudo isso, o que ele fez? A gente pegou uma caixa, né, um box ali, e a gente escreve cada um o que gostaria de fazer. Uhum. Aí cada um, a gente cortou assim, tirinha, como se fosse um amigo secreto. Sim. Recortamos, aí o Pedro colocou que tudo que ele gostaria de fazer, ele dobrava e colocava no box. Dobrava, a Letícia também, dobrava e colocava no box. A Luana, eles iam colocando. Quais são as possibilidades? Wanda, mas surgiu tanto papelzinho, eu falei, gente, como são criativos, né? Como na hora que você fala, sai do tablet, não tem o que fazer, dá fome, dá dor, dá o que há. Mas aí você tem que levar esse direcionamento para outras possibilidades. E aí a gente fazia, o que a gente ia fazer? Então a gente pegava esse box, aí ó, o que sair, saiu, não importa quem foi a ideia. Então a gente elimina essa competição de quem vai ser primeiro na brincadeira, né? Qual brincadeira vai ser primeiro. E ali na escolha, cada um tira um papel e brinca. Mas aí a gente ia, 15 a 20 minutos para brincadeira. Então, e aí vai mudando, vai tendo essa rotatividade. Então, isso foi muito explorado agora nessa fase da pandemia dentro do apartamento, né? Legal. E outras questões, a gente também conversar sobre fatos, né? Alguma matéria ou fatos que a gente está conversando, e explorar com essa questão de como seria se tivesse desse jeito? Como seria se mudasse isso? E aí surgem, nossa, produtos novos. Assim. Eu queria um teletransporte. Eu queria um carro que fizesse tal coisa, né? O meu celular poderia ser de uma forma. Então, assim, surgem situações inusitadas, né? Que você fala, uau! Daí você até me pega de surpresa, né? Como que chegou, né, nessa questão, mas aí sempre pai e mãe estimulando, né? Eu vejo assim, que se a gente não estimula, eles ficam ali no mundo deles, né? E aí a criatividade, ela vem à tona com muita força e muito poder de extrair de forma divertida, de uma forma leve, de uma forma tranquila, e não no sentido de, pensa logo, fala logo o que você quer, aquela pressão, às vezes a gente usa a criatividade numa pressão, né? Às vezes a gente sabe que o mundo corporativo ou ambientes mais de pressão, né? Às vezes tem esse momento de falar, eu acho que preciso entregar uma ideia, então, né? Não é ruim, mas para a criança eu acho que flui melhor dessa forma mais lúdica, dessa forma mais descontraída. E sempre uso esse tema para conduzir, né, de uma forma mais harmoniosa, de uma forma mais leve, de trazer as ideias, para não prender, né? Porque se a gente começa a ter essa pressão, eles têm medo de falar. Também tem isso, porque acho que está errado, né? Não vou falar porque será que está errado? Então a gente sempre coloca na criatividade, não tem erro. Né? O que falar está valendo. Isso é um ponto importante para quando a gente estimula a criatividade na criança, é entender que as ideias mais exóticas, mais mirabolantes são incríveis, são bacanas. Legal. E aí, para encerrar o programa, o episódio de hoje, no começo eu falei que você era praticante de HQI. Então, fala um pouquinho qual o papel da HQI em todo esse processo de trazer mais harmonia para a sua família. Eu pratico HQI diariamente, né? Realizo os comandos, os procedimentos. Eu tenho realizado mais comandos avulsos, né? Por conta dessa... Eu entendi aí que a harmonia familiar, ela vem também da nossa expressão,
né, de serenidade, de emanar o melhor. Né? Então, eu tenho sempre esses comandos quânticos em família. Eu sempre uso isso. E aí, o que eu vejo? Eu vejo eles também recorrendo mais à mãe, né? Mais ao pai, mas eles sentem mais acolhidos, eles sentem que esse equilíbrio, né? Eu acho que eles sentem muito isso. Acho que eu vejo assim que os comandos quânticos e a prática de HQI, ela me traz uma serenidade para expressar para eles o melhor. Perfeito. Então, essa questão de julgamento, de crítica, a gente reduz total. Eu não vou falar, isso não existe. Não, eu sou um ser humano, eu erro também, estou aprendendo, né, também todos os dias com eles. Mas aí a gente começa a refletir ainda mais antes de verbalizar. A refletir. Você vai falar, às vezes você está sentindo assim, alguma coisa, ou não, espera, não, deixa acalmar, vai estar tudo bem. Então, a confiança, ela evolui. Você olhar para a criança e entender que ela é capaz, né, que dá essa autonomia para a criança. E essa questão de diálogo, Wanda, às vezes não é fácil. Às vezes você quer dar tudo que ela quer para parar de chorar, para parar de falar, então você fica tranquila. Então, a educação, ela exige dos pais muita paciência, muito respiração, né? Muito autocontrole. E eu vejo que a HQI na minha vida, ela me trouxe, né, essas emoções mais à tona e esse refletir antes de verbalizar alguma coisa que antes era uma... Daí hoje eu entendo, né? É uma crença minha, eu vivi isso e agora eu tô achando que é isso para eles. Mas não, é um condicionamento meu, então para, né? Então eu já coloco o condicionamento, né, para parar, crenças para parar. Então eu uso bastante os comandos para não carregar neles ou não jogar neles essas coisas que eu vivi muitas vezes, ou algo que eu... de precipitação mesmo, né? Às vezes a gente entende como um perigo, mas não, vamos deixar que confiança, né? Autonomia, liberdade. Claro que tudo muito não controlado também, que eu acho que a gente não controla, né, as situações, mas tudo ali com essa vigilância, né? Com esse olhar atento. E com cuidado, né? Com cuidado amoroso, com a supervisão, né? Sim, com a supervisão, né? E com muito amor, né? Acho que o amor é a base de tudo que a gente tem falado aqui agora, trazer o amor, né? Muito bom, Lisiane. Esse tema, como nós já conversamos, ele é um tema muito amplo, e aí para o nosso tempo do programa foi possível para hoje, mas nós já pré-combinamos aqui, pessoal. A Lisiane voltará mais para frente para continuar esse bate-papo, continuar esse diálogo, né? Então fiquem atentos aos próximos programas de Diálogos da Gerovida. Lisiane, agradeço imensamente a sua participação no nosso 13º episódio do Diálogos da Gerovida. Muito obrigada. Então, por hoje é isso, pessoal. Agradecemos a sua participação. Nos vemos, então, no próximo Diálogos da Gerovida. Até lá! Se gostou deste vídeo, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com este conteúdo. Aproveite para se inscrever no canal da Gerovida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e serviços por meio do site da Gerovida. Agradecemos por ter assistido o nosso vídeo até o final.